Olá, boa tarde, bom dia. Ok? Bom dia, meus amores, tudo bem? Depois desse descanso, desse feriadão, não é? De aula, descanso das aulas, um pouquinho. Então, nós vamos assim. O que a quarentena faz com o cabelo? Nós vamos assim, iniciando a aula de história, página 64, tá? Todos atentos. É lá no Alunos Book, a Patrícia já colocou as páginas 64 e 65. E aí eu vou explicar agora a atividade para vocês fazerem. Fiquem atentos, tá? Depois nós vamos ver a página do relembrar, que eu acho assim, todo final de capítulo, né, que tem esse para relembrar, que é um resumo bem sucinto assim do que a gente viu no conteúdo. Eu sou assim apaixonada por essa parte, né, que traz bem assim resumido, você faz a gente relembrar. Quando a gente lê, faz a gente relembrar, voltar em todos os assuntos que foram estudados. Então eu acho bem bacana. Então vamos lá. Começando aí, eu vou compartilhar com vocês aqui o livro, tá bom? Tá dando para ver aí, joinha? Tá dando para ver? Ok, então vamos acompanhar aí, hein? Ó, temos aqui duas fontes reproduzidas. No texto 1, nós temos a ilustração, a pintura de Debré, um artista francês, né, Jean-Baptiste Debré, ficou muito famoso na época do Brasil colônia ainda, que ele retratava todo aquele momento de escravidão, né, da escravidão do Brasil, Que página? era colônia, página 64. Quando o Brasil era colônia, então ele foi retratando, né? Ele veio com a comitiva e foi retratando o que ele encontrava. O segundo é uma fonte escrita. Então, primeiro nós temos uma fonte ilustrativa e a segunda nós temos uma fonte escrita. Todos dois podem ser considerados uma fonte histórica, fontes históricas? Sim, todos dois trazem a história, tanto na interpretação que nós podemos ilustrar aqui, como na escrita, tá bom? Então, veja bem, eu vou falando toda a história desse quadro aqui, dessa ilustração, e vocês vão olhando, prestando atenção nos detalhes que a tia Patrícia vai falando, que eu vou fazendo a interpretação dessa ilustração. Ok? Tem uma historinha aí eu vou contando essa historinha, e vocês prestando atenção na ilustração. Combinado, galera do bem? Ok. Então, vamos ali. Essa obra de arte aí, ela se chama Uma Senhora Brasileira de Algumas Posses. Nós temos aí, não é? Uma senhora brasileira de algumas posses. Posses são bens materiais, o que eles tinham, né? Então, a família lá, a família branca, tinha posses, era considerada família rica, de posse, de possuir bens materiais aqui, tá? Do verbo possuir, ter posse. E aí, então, vamos lá, olha. Todos atentos aí à ilustração, de olho aí. Aqui, vocês vão observar bem, fazendo a interpretação desse quadro, do Jean-Baptiste Debré, que foi um grande artista francês, que veio ao Brasil no início do século XIX e se tornou um importante cronista no dia a dia, quando o Brasil era ainda colônia de Portugal nessa época. Então, o que ele via, todos os escravos, também indígenas, ele ia pintando em suas telas, tá? Então, vamos lá. É a gravura aqui, uma senhora brasileira, de algumas posses em sua casa. Então, aqui, ó, essa senhora aqui considerada de família rica. Vão olhando aí, hein? Aqui do lado, olha, vocês vão observando onde a Patrícia passa setinha. Aqui do lado, nós vemos aqui um mico-leão dourado. Olha, vocês perceberam quando vocês olharam a tela? Chamaram a atenção de vocês? Esse aqui, olha, o mico-leão dourado, tá? Ó. Aqui,
um pequeno mico-leão dourado preso por uma corrente no móvel. Aqui é para distrair a dona, né, essa pessoa aqui, ó, a senhora da casa. Então, o mico-leão dourado aqui é como se fosse uma distração. Aqui nós temos a criada de quarto, que ela está sentada ao chão. Estão vendo essa daqui? Uma criada de quarto sentada no chão aos pés da madame, que é a senhora, tá? A menina aqui no centro, estão vendo essa menina aqui? Ela Sim. já está crescidinha, então por isso que ela está observando o que sua mãe está fazendo e ela está copiando a atitude da sua mãe. Está sentada numa cadeira, o que a mãe dela está fazendo e fazendo aqui, ó. Provavelmente aqui ela está aprendendo as primeiras letras do alfabeto, tá? Então vocês vejam bem que aqui, olha, ela imita a atitude da mãe. Provavelmente aqui, segundo a história, ela está aprendendo as primeiras letras do alfabeto. Aqui, à direita, tem outra escrava, estão vendo aqui? E aqui, um menino que está trazendo, também escravo, olha, está trazendo água para a senhora se refrescar, né? Já que durante o dia era muito quente, né? Também durante o dia tem toda a alimentação, então eles traziam sempre a água aqui, olha, para se refrescar. E aqui, eu quero que vocês prestem atenção, olha bem, até a diferença nos cabelos dos escravos. Você vê essa daqui, a sentada à esquerda, vocês estão vendo que o cabelo dela tá assim mais alto, o penteado dela? Esse aqui diz que é uma escrava, não é? Que é mais assim, de elite Tia, para essa dona. o que ela tá segurando, essa escrava que tá sentada no chão? Não sei aqui. Não. Será se é um bebê? Eu acho que parece. Ou algo que ela tá fazendo? Um bebê? Algum objeto aqui não retrata na interpretação. Só fala que essas duas criancinhas aqui, olha, estão engatinhando, né? Dando os primeiros É um passos. bebezinho. Engatinhar, que são bebês ainda, não é? Essa aqui, olha, essa escrava aqui, por causa do cabelo, ela revela uma característica que seu nível é inferior a essa daqui. Olha bem pelo cabelo. Olha o vestimento também, né? Essa daqui, olha, que ela é mais íntima da senhora, tem mais regalias. E essa daqui, como também é uma mulher, né, do sexo feminino, porém com cabelo mais baixinho. Até isso aqui, olha, diferenciava o nível dos empregados da escravidão, né? Então, esse aqui, olha, eles estão numa sala e Debré, vendo essa cena, retratou no seu quadro. Aí depois ele deixou uma escrita também. Aqui nós temos uma fonte histórica, que é retratada, uma ilustração, uma pintura. Traz uma história para a gente, de uma senhora branca em sua casa, com móveis, e os escravos, né, atendendo, ó, levando água, não é? E aqui tem um texto, que também é uma fonte histórica, retratando aí, ó, texto que acompanha essa gravura aqui. Então, tentei compreender essa solidão rotineira, desenhando uma mãe de família, aqui, ó, uma mãe de família, de pequenas posses em seu lar. Então, ela está na casa dela. Onde encontramos sentada, como de hábito, sobre um sofá fresco e cômodo, em um país quente. Por isso que aqui, ó, retrata esse escravo aqui levando a água, tá? Para descansar o dia inteiro sentado sobre as pernas. Olha a riqueza da escrita, os detalhes. Olha, fala até como ela estava sentada, ó, sobre as pernas. Imediatamente ao seu lado, ao seu alcance, se encontra um cesto destinado a guardar o trabalho de costura um pouco aberto. Olha aqui, estão vendo aqui? Um cesto aberto, e esse tecido que está aqui são costuras. Ali ela guarda todo o trabalho que ela faz de sua costura.
Feito inteiramente de couro, tem um chicote também aqui, tá vendo? Ó, o cesto aberto com costuras e um chicote, que era o quê? Instrumento de castigo com o qual os senhores ameaçam seus escravos a toda hora. Então, veja bem, a gente faz uma interpretação da ilustração e a gente faz a interpretação escrita, onde todas as duas fontes revelam para nós como eram as características e o comportamento. E aqui nessa cena a gente vê bem claramente a diferença entre a senhora branca e os escravos ali, sempre servindo, a todo momento é servido, não é? E aí tem o questionamento aqui, ó. Que informações, ó, essas fontes podem oferecer sobre como eram as relações sociais no Brasil da primeira metade do século XIX? Essas informações são duas fontes e nos oferece a nós, leitores, que acabamos de fazer a leitura da ilustração e da escrita, traz a nos entender como viviam essas pessoas ricas, que nós vimos aqui, ó, as pessoas ricas, quem eram aqui? A mulher e a filha, que era a casa dela. Né? Pelo título, quando fala já posse, então a gente já vê que tem bem material. Então, retrata para nós essas pessoas ricas, né? E na primeira metade do século XIX, e também faz-nos analisar as condições de vida dos escravos. Olha a diferença que nós vemos aqui. A condição de vida do branco, a condição de vida do escravo. Aqui nós vemos a casa da pessoa branca, né? Geralmente eram nas fazendas, e os escravos, a casa deles eram o quê? As senzalas, com características desumanas, não é? Porque se a gente for ver, porque em nenhum livro didático assim, ó, como o nosso, a gente vai encontrar toda a história ou fontes vinda dos escravos, né? Eu lembro que o ano passado eu estive numa aldeia de índio em Aracruz. Quando a gente fala do Brasil colônia, a gente lembra dos escravos dos indígenas, né? Os indígenas foram os primeiros escravos. Então eu vi o filho do cacique, né? Ele deu uma palestra para a gente, onde ele falava assim: que vocês lá no livro de história de vocês veem, vocês como leitor leiam todas as versões trazidas pelos portugueses, de como eles chegaram, de como eles trataram, mas em nenhum momento tem um livro que vai falar a versão indígena. Então, quer dizer, ele tem argumento para a defesa do indígena. E aqui, quando a gente vê também dos escravos, eles sofreram muito, muito mesmo. Desde quando eles vieram, né, do navio negreiro, que a gente vê assim aquelas pinturas, aquelas gravuras também com um tratamento desumano, né, gente? Todo mundo amontoado ali no porão, tudo junto, crianças, velhos, né, os idosos, os jovens, um passando doença para outros, vírus para outro, mal alimentados. Aí chegaram aqui, ainda vem aqui, olha, para uma família branca se fazer de escravo, está inteira à disposição, e se não fizesse direito ainda ao chicote, ó, tá vendo? Ó o chicote ali, levava chicotadas, eram amarrados em troncos, então foi um povo que sofreu muito. Tia, a escravidão acabou? Desse jeito aí, sim, né, de como conta a história, que viviam em senzala, assim, que eram capturados, amarrados em troncos quando fugitivos, mas ainda nós vemos que há um sofrimento ainda, não é? Eles não conseguiram ainda, os negros, né, 100% como característica de um branco a serem atingidas. Melhorou muito? Melhorou muito. A escravidão, sim, se a gente for estudar, a gente encontra muitas fazendas, né, na zona rural, assim, que tem pessoas lá que a fazem de escravo,
que trabalha durante o dia, que faça chuva, que faça sol, se está doente ou não, mal cuidado, né? Mora em locais desumanos, sem higiene nenhuma. Esse tipo de escravização ainda acontece, tá? Então, aqui, nessa questão aqui, ó, que vocês vão responder, as informações, o que elas podem oferecer para a gente? Então, para nós, como leitores, eles estão passando informações de quê? De uma cena ou de uma escrita de uma família rica, onde tem escravos que os servem, né? Que faz companhia, porque tinha os escravos de companhia, né? E tinha aqueles que serviam as famílias lá de bem de posse, tá bom? Traz toda a característica de como eles viveram aqui, olha, nesse período. Debré deixa isso bem claro. Ó. Tem até uma novela agora passando na Globo, O Mundo, que eles têm os escravos. Que, tipo, é normal passar na rua assim, ver os ricos batendo nos escravos com chicote, colocando, amarrando assim no poste, e indo batendo. E esse daí era o castigo que eles achavam que eles mereciam, né? E aí, Camila, é verdade, tem muitas novelas, tem muitas séries que retrata, que tem um fundo de realidade. Muitas vezes são séries que a gente vê passar que são verídicas, né? Que são reais. Outras que são fictícias, mais assim como a novela, mas que traz um fundo de verdade, tá? Bruna? Tia, mas não tem nesse quadradinho. Eu coloquei retrata a condição de vida do branco e do negro. Também pode ser? Aham, pode ser também. A gente entende isso. São características de vida deles, né? Retrata, olha, a diferença. Vejam bem que eles estão sentados em cadeiras, né? Poltronas aqui mais confortáveis e eles estão no chão, não é? Oi. Espera aí que eu vou ver aqui no meu quadro. Quem levantou o bracinho? Sofia Gama, está com o microfone desativado. Raila. Você pode voltar lá no quadradinho da... Eu não entendi, Raila, sua pergunta. Volta no quadradinho da página 64, eu não consegui ouvir. Que informações essas fontes podem oferecer sobre como eram as relações sociais no Brasil na primeira metade do século XIX? Nós temos duas fontes aí, não é? Uma que traz a ilustração como se fosse uma fotografia e uma escrita. Então, todos dois trazem elementos que permitem para nós, leitores, que acabamos de fazer a leitura, entender como viviam as pessoas mais ricas e os escravos. Foi o que Bruna colocou aí também, né? Que ela acabou de falar. Dá para a gente perceber o que é a condição de vida, a diferentes características da família branca, que fala ali que a casa é da família branca, né? Onde elas estão sentadas mais confortavelmente, e dos escravos que estão ali sentados ao chão, um servindo a senhora com um copo de água. Então, nós, leitores, entendemos essa diferença aí. Tá bom, Raila? Isso que vocês têm que anotar aí. Certinho? Ok. Vamos ainda aqui, compartilhando aqui, olha, essa partezinha aqui agora, ó. De acordo com os dados do IBGE, vamos continuando aí a leitura, vocês também prestando atenção para nós respondermos depois. De acordo com os dados do IBGE, o IBGE é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que toda a sua pesquisa acontece de 10 em 10 anos, inclusive esse ano de 2020, teria o censo demográfico que o IBGE faz.
eles colocam as pessoas, né, os funcionários, lá vamos chamar assim, nas cidades, nos estados, para fazer pesquisa vindo na nossa casa, com perguntas, quantas pessoas, pedindo a cor também, se é pardo, preto, branco, se tem pessoas analfabetas. Então, tudo isso traz, então, através dessa pesquisa, e mostra para a gente. Lembra lá na aula de geografia, que nós vimos lá da imortalidade, como que a gente sabe, o analfabetismo, tudo a gente sabe pelo censo que o IBGE faz. Inclusive, esse ano, não sei, né, vou procurar até saber como que vai ficar, né, porque por causa do isolamento social, essa pandemia, se vão deixar para o ano que vem, o que que vão fazer. Mas o censo demográfico já ia começar esse ano, depois a gente vê aí, tá? Então, eles, ó, de acordo com os dados, pesquisa deles, obtidos pelo G1, os trabalhadores negros, olha bem, gente, isso aqui é uma informação que a gente nem gostaria que fosse. Lembra que nós estudamos lá em geografia sobre a desigualdade social? Lembra que nós retratamos isso lá? Veja bem aqui, ó. Os trabalhadores negros ganham cerca de R$ 1.200 a menos que os brancos em média. Os dados são do 4º trimestre de 2017, nem tão longe, não é? E fazem parte essa sigla aqui, ó, olha aqui no quadradinho, PNAD, que é uma pesquisa nacional por amostragem de domicílio, que é uma pesquisa feita pelo IBGE sobre características sociais e econômicas da população brasileira. Então, eles fazem todo esse teste, por isso que eles descobrem esse número e passam para a gente. Isso aqui, ó, nem inventado, não. É uma pesquisa pelo IBGE, tá? Os números mostram que 2012 e 2017 não houve nenhuma mudança substancial na diferença do rendimento entre negros e brancos. Ou seja, estagnou aquilo ali, não mudou nem para mais, não é? Especialistas apontam que desigualdades históricas estão por trás das grandes disparidades enfrentadas pelos negros no mercado de trabalho. O menor acesso à educação é um deles, bem como condições de vida mais precárias. Né, gente? Tudo começou, eu lembro bem na história, assim, quando os negros foram libertos, né, lá pela Lei Áurea, liberdade, né? Mas e aí, como fazer? Porque eles ainda tinham lá senzala, onde ficar, mesmo que não comiam bem, mas tinha onde ficar. E aí, com a liberdade, para onde eles iam? Construir suas casas, como que não tinham emprego, não sabiam escrever, não sabiam nada. Então, foram aí que eles foram juntando, né, as madeiras e fazendo as casas de qualquer jeito, aí já nasciam as favelas, né? Construíam sem estrutura nenhuma, sem saneamento básico nenhum, não é? Porque eles não tinham para onde ir, então tinham que resolver a vida deles de qualquer maneira. E aí, tudo começou ali naquela época ainda, tá? E aí foram crescendo, foi melhorando isso? Foi. Nós vemos muitos negros advogados, professores, médicos, políticos, artistas, né? Nós vemos juízes, nós vemos muito. Por quê? Porque lutaram, porque estudaram, porque foram adiante. Mas ainda muitos sofrem preconceito e discriminação na profissão, na sociedade, tá? Isso ainda, eles não estão 100% libertos, não. Ainda há discriminação. É uma coisa que não deveria existir, né? Porque cor de pele não diferencia ninguém, não. O que diferencia as pessoas são as atitudes, as ações, não é verdade?
como eu trato o próximo, usar da empatia. Então, quando a gente vê uma estatística dessa, que ele ganha menos por causa da cor, que ele é discriminado por causa da cor, a gente fica triste, né? Nós temos que ser educados, nós temos que ser humanos em tratar todo mundo igual. Não é a cor de uma pessoa que é preta, né, que vai me fazer distanciar dela, não. São pessoas boas, são pessoas também que estudam, que têm boas profissões, tá bom? Ó, É por causa que quando eu estudava no Francisco da Rocha Ribeiro, tinha uma garota que era negra. Aí ela queria ser minha amiga, mas eu não queria ser amiga dela por causa da cor. Se minha mãe e meu pai não tivessem conversado comigo, aí ela não teria sido uma das minhas melhores amigas do Francisco é da Rocha. importante, Yasmin, muito bem. Olha bem, que você discriminava uma coleguinha por ser preta. Mas a observação dos seus pais foi muito importante para te ensinar. E é ali mesmo, essa educação de tratar o outro, ela vem do berço, de casa. Então, olha bem essa observação dos pais de vocês, da sua casa, né? Os seus pais conversaram com você e aí você entendeu. Porque até então que você não tinha entendido, achava que era diferente, para você era normal. Mas aí, quando seus pais então viram esse comportamento seu, essa atitude, eles te ensinaram e você aprendeu. O mais importante que eles te ensinaram e você aprendeu, não é? Agora essa menina passa a ser sua amiga. E isso é muito importante. Parabéns. Tá? Quem levantou a mão que falou aí? Ela virou uma das minhas melhores amigas, eu disse, não, amiga? Ótimo, Yasmin, parabéns, isso mesmo. Tia Patrícia fica feliz em ouvir essas coisas, tá? Ok? Tia, Quem levantou o braço? tia, tia, ano passado, quando a gente estudava com a tia Maísa, ela falava que ela tinha algumas amigas que ficavam zoando ela por causa que, acho que era o pai ou o avô dela, que era negro. Aí ela, depois que ela foi perceber, eles estavam julgando pela cor e não pelas atitudes dele. Aí depois é que ela foi entender. Sim, e isso eles sofrem muito, tá? Pensa. Por isso que existe hoje a palavra empatia, que quer dizer o quê? Coloque-se no lugar dessa pessoa que é discriminada, que não é aceita na sociedade, ou no grupo de amigos na escola por causa da cor da pele, que não tem nada a ver, porque é só um pigmento, né? Essa cor da pele é um pigmento, né? Que diferencia isso aí, mas por dentro nós somos todos iguais, né? Eu digo assim, no físico, a cor da pele, mas por dentro somos todos iguais. O que importa é isso que você falou, ô Sofia Gama, é a atitude, e a pessoa sofre muito, tá? Vamos, antes de pensar de tratar as pessoas assim, vamos nos colocar no lugar dela. Se fosse comigo, a cor da minha pele, poxa vida, eu ia ficar muito triste, magoada, não é? Realmente. Então, vamos lá para a questão, então, respondendo aí. A letra A. A notícia reproduzida aqui, ó, essa notícia aqui. Na página anterior, que nós vimos que a ilustração e esse texto aqui são fontes históricas de pesquisa. Olha como que a gente aprendeu, né, fazendo aqui essa interpretação. Mas e essa daqui? Pode ser considerada uma fonte histórica? Ou só essas daqui porque é antiga, lá do início do século XIX? Ó, vamos ver aqui. Eu acho que não, porque essa notícia aqui é de uma coisa que também aconteceu no passado e está acontecendo no presente. Não é, Bruna, uma fonte histórica? Você acha que não é? Tia, É fonte histórica, tia, porque é uma coisa que aconteceu no passado que está se repetindo no presente. Ah, tá. Então se torna uma fonte histórica porque fornece informações do Brasil atual, né? Que ajudam na construção dessa narrativa aí do passado. Muito bem, gostei. tia, Júlia. eu coloquei sim, pois está falando um pouco sobre o passado.
Sim, informações, são informações sobre o Brasil atual e poderia ajudar na construção de uma narrativa histórica. Por isso que ela é uma fonte histórica. Essas informações aqui são recentes, olha. 2012, 2017. Poderia falar assim, não, tia, porque é uma informação que acabou de acontecer? Não, mas foi o que a Bruninha disse ali, ó. É uma fonte histórica, apesar de ser com informações do nosso Brasil atual, né? Ela pode ajudar na construção da narrativa histórica do que onde tudo começou lá na escravidão. Ok? Fala, Raila. Sim. Mas tá certo, tia? Tia, Sim. Raila. Repete, Raila, seu áudio não está bom. Pode repetir, fazendo favor, Raila? Eu disse que sim, pois é um fato histórico que se repete na atualidade. Isso, muito bem. Parabéns. tia, Ó, eu coloquei sim, porque fala sobre o passado que ainda ocorre no presente. isso. Mesmo que a informação é atual, mas recorre da onde? De uma narrativa histórica. Muito bem. Estou gostando de ver as respostas. Hein? João Pedro, você colocou o quê? Sim, porque tem informações do passado. Não, tem informações atuais de uma narrativa histórica que já passou, tá? Tayla, você colocou o quê? Eu coloquei que sim, ele ocorre de uma narrativa de história que é um pouco que ele pega no atual e do passado. Isso. Belinha, Belinha, você colocou o quê? Pois estão falando sobre coisas do passado que estão se repetindo no presente. Isso. Né? Que ele fez uma narrativa lá histórica para passar as informações do presente. Muito bem. Ai, que turma inteligente, gente. Mas quem? Fala, Camila. Pode falar, Camila. Travou aí, João Lucas? Sim, porque fala um pouco do passado que ainda ocorre no presente. Isso, muito bem, vocês são fera. Maria, você colocou o quê, Maria? Você conseguiu ver a minha? Não. Maria agora, Camila, espera aí. Sim, está falando coisas do passado e esteve ou está acontecendo de novo. Algumas coisas. Isso. Raquel, cadê Raquel? Raquel, você colocou o quê? Tia, eu coloquei sim. Isso aconteceu no passado e agora está acontecendo no presente. Isso, são as informações atuais, mas que vêm numa narrativa histórica, de uma fonte histórica. Muito bem. Fala agora, Camila, deu certo aí? Aham. Então fala. É um fato histórico, pois fala do passado, mas ainda ocorre no presente. Muito bem, olha, ô turma fera, gente. Por isso que eu sou apaixonada por vocês. Então vamos lá na letra B? Eu posso contar com vocês, que vocês fazem as atividades. Ai, que a Patrícia ama. Então vamos lá na letra B. Após ler, ó, a notícia, vocês vão assinalar a alternativa correta. No Brasil, a primeira alternativa. No Brasil, brancos e negros recebem salários desiguais. Faça um joinha. Joinha, tá certo? Não. Brancos e negros recebem salários desiguais. Sim. Sim, podem marcar o X, porque nós vimos lá no texto a diferença do salário, né, do branco para o negro, que infelizmente acontece. No segundo círculozinho aqui, os negros têm mais acesso à educação no Brasil do que os brancos. Correto. Correto isso? Os negros têm mais acesso à educação do que os brancos? Não. Não. Terceiro, segundo pesquisas, os brancos ganham menos do que os negros.
Também não. Errado. Também não, de acordo com o que nós vimos ali, né, da estatística, do censo ali, do IBGE, Os de brancos toda a ganham muito mais do pesquisa. que os negros. Isso aí, não é isso que acontece. Então, o que está corretamente é só o primeiro. No Brasil, brancos e negros recebem salários desiguais. Infelizmente, a gente fala correto, porque de acordo com o texto, isso realmente acontece. É uma estatística real, tá? E a gente fala certa como a resposta, né? Mas que não é legal da gente saber isso, não é? Não é. C. Na letra C, voltemos aqui, olha, no nosso livro, como as fontes apresentadas na atividade da página anterior podem ajudar a entender a situação apresentada na notícia dessa atividade. Mais ou menos até na letra A nós já falamos até um pouquinho sobre isso. Teve resposta aí até respondendo aqui na letra C. Como essas fontes aqui, olha, da página 65, a ilustração e esse texto aqui da fonte 2, podem ajudar a entender essa situação aqui, desse texto aqui. Mais ou menos até a gente já respondeu, não é? Como que poderia? Essas fontes aqui abordam o quê? A escravidão no Brasil. Né? Desde lá no Brasil colônia. Então, essas fontes aqui apresentam a escravidão no Brasil. Assim, ajuda a compreender essa desigualdade desse texto aqui. Foi o que vocês falaram. Para eu entender essa esse texto aqui, olha, que fala um texto mais da atualidade, não é? Esse aqui é do início do século XIX aqui. Esse aqui é atual. Então, para eu compreender esse daqui, eu tive que buscar essas fontes aqui. Para eu entender por que, tia Patrícia, que existe essa desigualdade de cor de pele. Por que existe essa desigualdade na cor de pele na profissão, né, na aceitação social, a discriminação. Então, quer dizer, para eu entender esse texto aqui mais moderno, vamos dizer aqui da atualidade, eu tive que primeiro consultar essas fontes aqui, essa história. Lembra que a tia Patrícia sempre fala, o que é estudar história? Entender o passado para compreender o presente. Então, eu só entendo esse texto aqui porque eu sei o que aconteceu aqui no início do século XIX. Essa escravidão aqui. Então, quer dizer, tá aqui para cá melhorou muito? Melhorou. Nós não podemos omitir isso aí. Que teve melhora? Teve, gente. Como a tia Patrícia falou. Vemos negros nas universidades, em várias profissões, mas não 100%, não igual que a gente gostaria como cristão que fosse, não é verdade? Então, o que vocês podem responder aí? Elaborem uma pergunta, elaborem uma resposta bem inteligente. Opa! Tá? E eu quero ver quem poderá me responder, porque eu amo que vocês respondem. Vocês observaram que é mais ou menos quase na letra A do que vocês responderam? Porque para eu entender esse texto da atualidade da página 65, para eu entender essa desigualdade histórica toda, eu tive que voltar nessas fontes aí, nesses vestígios, para eu entender por que existe ainda discriminação racial. Por causa que está acontecendo isso agora? Ah, isso começou ano passado? Ah, começou há 10 anos? Não, isso começou desde o Brasil colônia, tá? Então, quem poderia me responder uma resposta bem assim, a nível de 5º ano? Bruna já levantou o braço. Vão levantando aí, hein? Bruna levantou aqui primeiro. Vamos ouvir as respostas dos colegas, tá? Para ver se não precisa incrementar a nossa, tá? Vamos lá. Elas podem ajudar as pessoas a entenderem por que há desigualdades sociais pela imagem e o texto. Isso. Para eu entender essa escravidão, né, do Brasil lá da fonte histórica,
né? Entendendo a fonte histórica da escravidão, eu entendo um texto atual. Esse texto que nós fizemos a leitura agora. Isso. Quem mais levantou o bracinho? Todo mundo escrevendo a resposta. Ai, que coisa linda de se ver, igual na sala de aula, né? Houve a explicação, agora vocês elaborando as respostas de vocês. Nossa, eu amo. Fala, Júlia. Levantou o bracinho, Júlia. A gente tem que entender a história do passado dos escravos para entender o texto que a gente leu nessa página. Muito bem, gostei. Mas quem? Luiz Paulo, qual foi sua resposta? Luiz Paulo. Gente, eu coloquei, nós conseguimos perceber que ainda existe o racismo. Estudando as fontes, não é? Através das fontes históricas, onde tudo começou, hoje nós entendemos esse racismo, essa discriminação, porque há fontes históricas. Muito bem. Quem levantou o braço? Sofia Gama. Temos que entender as coisas das outras pessoas como racismo. As fontes históricas. Isso? Você quis colocar aí? Raila. A minha resposta eu coloquei quase que nem a da Bruna. Podem ajudar as pessoas a entender a escravidão por meio de imagens e figuras. Isso. Raquel. As pessoas podem entender nosso passado as pessoas têm que entender o nosso passado para entender o nosso presente. Isso mesmo, Raquel. Como que eu ia entender todo esse racismo, não é, que acontece hoje, essa discriminação? Quando eu volto lá na história do Brasil, colônia, eu vou ver, nossa, isso é antigo, hein? Ok, muito bem, Raquel. Sofia Faé levantou o bracinho. Sofia Faé. Oi. A ilustração mostra sobre como os negros sofriam naquela época, e a notícia diz que ainda há desigualdade entre os negros e os brancos. Excelente. Yasmin levantou o bracinho. A história nos dá uma ideia, a história do que acontece se não ajudarmos os negros para um dia as coisas que foram ruindade no passado não afetarem o presente. Muita coisa ruim, né? Eles sofreram muito. Camila. Desativa o microfone. Camila, desativa. Fazendo um favor. A gente consegue ver o racismo na página anterior, com a ilustração e com o textinho. Muito E bem. a aula acaba que horas? Tia Patrícia vai saber, tá? Daqui 2 minutinhos, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, tá? Eu gosto muito quando vocês respondem, porque quando vocês elaboram as respostas, né? Porque vocês voltam no texto, vocês prestam atenção na professora, quando vocês vão responder as perguntas, se torna muito mais fácil, né? E aqui, tia Patrícia gosta de ouvir vocês, porque eu sei que vocês são feras. É igual na sala de aula, eu gosto de ouvir as respostas de vocês, tá? Eu amo parar assim e ouvir, eu acho um máximo, tá bom? Então, aqui a gente vai encerrando nossa aula, tá? No próximo capítulo, que a gente vê ali, ó, deixa eu compartilhar aqui na tela, o próximo capítulo, olha, e para relembrar, vocês fazem uma leitura aí, tá? E grifem as partes, ver o que a gente estudou nesse capítulo, como de costume. Olha aqui, ainda nós vamos falar sobre os investigadores do passado, que são os paleontólogos ou arqueólogos. Nós vamos ver essa diferença. Tia Patrícia, o que é o estudo da paleontologia? Tia Patrícia, o que é o estudo da arqueologia? Para a próxima aula, se preparem, tá bom? E aí nós vamos nos despedindo, tá? Eu sei.
Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, Não relaxem. Não saiam de casa. Tchau, 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 tchau. For everybody! Foi,